E hoje nós voltamos a falar sobre os ataques às minorias, com a professora Luciana Dias, do curso de Licenciatura Intercultural da Universidade Federal de Goiás. Dessa vez, nós vamos falar especificamente sobre a questão negra no Brasil, depois da posse de Jair Bolsonaro. Boa noite, professora. Obrigada pela presença de novo. Boa noite, Camila. Muito bom estar aqui novamente. Bom, professora, já dá para fazer alguma relação, apontar como que está esse momento político para a população negra nesse novo governo federal? Como é que estão as políticas públicas, o investimento nas demandas dessa população? Sim. O atual momento ele não é nada favorável, né? Eu me arrisco a dizer que a gente vive hoje no Brasil um conflito racial, uma forte tensão racial e de maneira muito perversa essa tensão racial tem sido colocada nas mãos das pessoas negras para solucioná-la, quando na verdade a gente precisa da intervenção do poder público e do governo federal para que essas tensões sejam arrefecidas, o que não tem acontecido. É importante chamar a atenção também para o fato de que quando essa resposta vem de maneira tão violenta como a gente está vivendo agora, os ataques à população negra têm sido tão diretos e violentos, significa dizer que em alguma medida a gente avançou ao longo desses séculos, né? Então teve uma resistência e um enfrentamento muito potentes da população negra desde o período da colonização até agora, e muitas conquistas aconteceram, né? E é importante chamar a atenção para essas conquistas, porque senão a gente se desespera e passa a não ver soluções para essa tensão racial que a gente vive hoje. Por outro lado, a gente não vê contrapartida e nenhum movimento no sentido de solucionar essas questões vindas do poder público ou do atual governo. Dentre esses avanços que a senhora apontou, a gente pode falar da política de cotas, ações afirmativas. Como é que a senhora avalia a aplicação delas e a perspectiva para o futuro também? As ações afirmativas são o projeto mais bem sucedido que a gente verifica hoje nesse país, né? Ele esse projeto consegue inserir em espaços de tomada de decisão, em espaços de poder, pessoas que foram historicamente e perversamente retiradas desse espaço, como é o caso da população negra. Esse projeto, ele precisa ser continuado sob o risco da gente interromper um processo de justiça social, de reparação histórica à população negra, né? Então ele precisa ter continuidade. Para isso, a gente precisa do poder público atuando de maneira sensível e sensibilizada com as violências e atrocidades que são cometidas contra a população negra hoje, né? Nos mais variados espaços. Professora, as políticas que foram desenvolvidas, as políticas de ações afirmativas, elas foram capazes de mudar um pouco o cenário do Brasil? Porque a gente fala muito que existem poucos negros e negras no espaço de poder, dentro das universidades, nos cursos considerados de maior procura, por exemplo, medicina. Isso sempre é falado. As políticas públicas de ações afirmativas, elas conseguiram pelo menos mudar um pouco essa desigualdade? Sim, são as políticas de ações afirmativas que permitem a alteração do quadro, né? Assim, se você pensar no âmbito da universidade, não somente nos cursos mais elitizados, como medicina e direito, mas em todos os cursos das universidades públicas, o que marcava a presença de uma pessoa negra, né, nessas universidades era o sentimento de solidão, porque muitas vezes elas eram únicas naqueles espaços, né? A gente lembra de dados, né, de 2002, por exemplo, que são 2 anos anteriores à aplicação de ações afirmativas nas universidades, em que menos de 1% da população universitária discente era constituída de pessoas negras, né? É uma insignificância e uma distância muito grande da diversidade étnica e racial da sociedade brasileira. É somente a partir de 2004, com a implementação de ações afirmativas nas universidades, que a gente começa a ver uma diversidade maior transitando por aquele espaço. Então tem alguns avanços, sim. A gente tem entrada de pessoas nas universidades fazendo cursos superiores e aí, consequentemente, a gente tem entrada dessas pessoas negras em outros espaços,
né, que começam a contratar pessoas que estão mais qualificadas, inclusive profissionalmente, para ocupar esses espaços. Tem sido uma ocupação gradual desses espaços, não tem sido uma ocupação fácil, porque mesmo titulada, a pessoa negra, quando vai procurar um emprego, ela enfrenta mais uma vez a barreira do racismo, porque o racismo brasileiro, ele é estrutural, ele está na base estruturante de toda a sociedade brasileira, não é somente na universidade, na família ou na igreja, mas em todos os espaços o racismo, ele tem que ser enfrentado pelas pessoas negras, mas ainda assim, de resistência, a população negra entende, e entende muito bem, tem resistido e tem conseguido adentrar em alguns espaços. E eu chamo a atenção mais uma vez para o fato de que essa entrada ainda não é suficiente, daí a necessidade da continuidade das políticas públicas e políticas de ações afirmativas para garantir o ingresso e a permanência das pessoas negras em todos os espaços de tomada de decisão. A questão da violência contra a juventude negra, os jovens, né, negros e principalmente os jovens mais pobres, que a gente acompanha, principalmente, por exemplo, Rio de Janeiro, em que 5 jovens foram assassinados. Como que você pode analisar para a gente essa questão desse problema social, da violência contra essa juventude? O que que isso representa para o nosso país e para o futuro do nosso país? É um cenário extremamente doloroso, né, de se observar, porque em um país que ainda guarda traços racistas, como o Brasil, o que se busca, em última instância, é o extermínio dessa população que foi histórica e perversamente classificada como inferior e que o desejo não declarado é eliminar essa população. Então você joga essa população para os mais diferentes níveis de marginalidade, né? Eles acabam entrando no mundo do crime por conta de uma exclusão socio-racial que os atinge desde o nascimento. Eles acabam entrando para um cenário de todos os tipos de violência, né, de prostituição, de criminalização, que faz com que essa população ocupe espaços de maneira extremamente cruel e pejorativa, né? O impacto do racismo para as pessoas negras ele é terrível, né? Haja vista a maior parte da população carcerária ser de jovens negros que são entendidos como sujeitos extremamente perigosos. A maior parte da população que trabalha no serviço doméstico é negra, né? São as mulheres negras, por serem entendidas como sujeitos exclusivamente voltados para o trabalho, né? São populações que são violentadas das mais variadas formas, e é contra isso que a gente precisa lutar. Tá certo, professora, muito obrigada pela sua presença novamente, e é claro que esse assunto a gente fala sempre no Conexões e vai continuar falando. Eu que agradeço, e eu só quero ressaltar a importância dessa discussão, né? O racismo no Brasil é um problema estrutural, e se a gente não mexer na estrutura, a gente não consegue solucioná-lo.